Bom dia a todos, bem-vindos à nossa reunião mensal do Urologia Sem Fronteiras. Rodrigo, poderia apresentar a primeira tela, que é o tema. Hoje o tema vai ser câncer de próstata, e nós temos apoio da Sociedade de Medicina e Cirurgia, da Sociedade Brasileira de Urologia e também apoio das telas. Queria convidar o professor Wagner Matheus, que vai coordenar os trabalhos no dia de hoje. Wagner? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês em mais um Urologia Sem Fronteiras, hoje com um tema muito importante para nós, câncer de próstata, como tratar melhor os nossos pacientes em 2020. Agradecer o patrocínio das telas, aqui a Mônica que está os representando, sem vocês seria impossível a realização desse evento, viu, Mônica? Muito obrigado a todos vocês. Então eu gostaria de convidar, hoje nós teremos várias apresentações, vamos tentar ser o mais rápido possível, vamos cronometrar o tempo. Rodrigo, o Rodrigo Box é o nosso residente que vai estar hoje com a gente nas apresentações. Gostaria que você apresentasse o primeiro caso, Rodrigo, por favor. Tá ok, vocês conseguem me escutar? Sim. Ok, vamos lá. Bom dia a todos, obrigado pela participação de vocês. Então vamos a mais um Urologia Sem Fronteiras. O tema é o câncer de próstata, como o Dr. Wagner mencionou. Eu vou apresentar o primeiro caso. É um paciente que começou acompanhamento com a gente lá em 2009, então o caso começa de lá. AFO, 61 anos, masculino branco, procedente de Campinas, vem numa consulta com o urologista em 2009, de rotina. Ele relatava uma discreta diminuição do jato urinário, mas sem nenhum outro sintoma de Lutz associado. Nesse momento não tinha febre, hematúria, nenhum sinal de alarme. Ele urinava cerca de 5 vezes ao dia, acordava uma vez à noite, hábito intestinal normal. Ele tinha uma hipertensão, uma arritmia, ambos tratados, e de cirurgia prévia, somente um cisto pilonidal que foi abordado 2 vezes, sem nenhuma outra necessidade cirúrgica. Sem antecedentes familiares positivos, e ao exame físico ele estava num bom estado geral, não tinha nenhuma alteração que chamasse atenção cardiopulmonar, abdominal. O toque retal, uma próstata de 40 gramas, fibra elástica, sem nódulos. Nos exames complementares, o que chama atenção é o PSA, tinha um PSA de 16,8. Esse era o primeiro PSA que o paciente colhia, nunca tinha tido uma coleta anterior de base, e fora o PSA, todos os outros exames laboratoriais normais. Então, o resumo é um paciente de 68 anos, desculpa, o paciente tem 61 anos, tá? Branco, sem sintomas, e PSA total de 16,8. Então, nesse momento, a gente solicitou uma biópsia de próstata, devido à alteração do PSA. Na biópsia, veio com um adenocarcinoma acinar usual de próstata, um Gleason 3+4 em um fragmento do lobo direito, e um Gleason 3+3 em 3 fragmentos no lobo esquerdo, de 30% e 70% o tamanho dos fragmentos. Foram analisados um total de 12 fragmentos. Então, nesse momento, lá em 2009, foi indicado uma prostatectomia radical, mais linfadenectomia bilateral devido ao PSA de 16 do paciente, risco intermediário. Boco, só uma bem conceitual. Fabinho, você que está acompanhando aqui com a gente, você poderia responder. Alguma dúvida na indicação de cirurgia para esse paciente? Você faria algum exame, Fábio? Bem rapidinho, só para a gente, conceitual. Acho que para terminar o estadiamento, só uma cintilografia óssea, né, professor? Mas provavelmente foi feita e veio sem doença à distância. Tá, você não faria uma ressonância? Eu acho que essa que é a grande pergunta nesse momento. Faria, é que assim, por ser em 2009, não sei a disponibilidade, mas com certeza faria, pensando para estadiar melhor, acho que cairia bem também. Um planejamento estratégico cirúrgico para tentar diminuir qualquer problema maior. Ok. Exatamente. Em 2009, sem ressonância. Ok, Bocos. Exato, então vamos lá. O paciente não foi para prostatectomia radical, com linfadenectomia, teve uma boa evolução cirúrgica, foi de alta logo no PO3, sacado o sonda no PO7, e ele retornou em 1 mês para checar o anátomo patológico. Depois de 1 mês, então, ele retorna e veio como um adenocarcinoma acinar de um Gleason 4+3. As margens eram livres, a vesícula seminal direita livre, mas a vesícula seminal esquerda acometida. Mas não tinha invasão perineural e angiolinfática.
Então, nesse momento, foi optado por apenas acompanhar o paciente com um PSA, e aqui a gente tem, eu vou passar rapidamente a evolução do PSA dele, e depois eu vou colocar isso num gráfico que vai ficar um pouco melhor. Então, o paciente foi evoluindo com o PSA, então de janeiro até março de 2011, ele teve uma evolução de 0,3, que foi o menor PSA que ele teve, e até chegar em março de 2011 com PSA de 1,53. E nesse momento ele é encaminhado então à radioterapia com bloqueio hormonal, radioterapia da loja prostática. Vale lembrar que nessa época a gente não tinha por rotina fazer PET, PSMA, somente era feito cintilografia óssea, e também ressonância não era um exame muito disponível no nosso serviço. Então ele fez 35 sessões de radioterapia, com término em junho de 2011, e o bloqueio hormonal teve um término em 2013, fez 2 anos de bloqueio. Em abril de 2012, ele alcança o nadir do PSA de 0,55, e em agosto de 2013 termina o bloqueio hormonal e vem com PSA de 0,85. E aí, a partir de então, ele volta a ter uma nova ascensão do PSA, até que em janeiro de 2015, com PSA de 2,17, é realizada uma orquiectomia subcapsular. Então, o paciente optou por fazer o bloqueio cirúrgico, não mais o bloqueio químico. Em julho de 2015, ele tem um PSA de 0,78, e aí ele volta a ter novas medidas de aumento do PSA, até que finalmente em março de 2017 o PSA dele volta a subir para 1,5, então a gente, com a disponibilidade do PET PSMA, indica o PET nesse momento. Aqui eu coloquei no gráfico, só para a gente ter uma ideia temporal do quadro, né? Então vocês podem ver aqui que em fevereiro de 2011 ele faz a radioterapia com bloqueio hormonal, tem uma queda desse PSA. Em 2013, quando ele para o bloqueio hormonal, o PSA volta a aumentar, até que finalmente em fevereiro de 2015 ele realiza a orquiectomia subcapsular. Tem uma nova queda do PSA, fica bem por um tempo e volta a subir o PSA até fevereiro de 2017, quando ele atinge 1,55 e a gente pede um PET PSMA. Por enquanto, alguma dúvida? Não, deixa eu só parar um minutinho, Rodrigo. Você andou bem no caso? Sim, claro. Eu só queria perguntar, o Birajara está aí? Tá, né? O Bira está me ouvindo. Bira, eu acho que a grande discussão nesse caso é ter feito essa radioterapia de resgate, como foi feito, ou uma radioterapia adjuvante, com o que a gente tinha de anátomo patológico. Você é a favor? Esse paciente tinha uma vesícula seminal acometida. Você teria feito radioterapia adjuvante imediata depois da cirurgia? Essa é uma pergunta difícil de resposta, porque existem dúvidas em relação a isso aí. Não existe nenhum dado que faça com que mostre que a radioterapia nesse momento seja mais eficaz ou não. Existem alguns trabalhos que indicam de imediato a vesícula seminal cometida, radioterapia, só que com os novos dados dos resultados de PET e PSMA, a gente tem tido outras surpresas. Eu não faria, eu sou mais conservador, eu acho que eu encaminharia o caso como foi encaminhado, esperaria fazer de resgate como foi feito. A questão toda é o seguinte, precisa ver se a gente sabe que 50% dos casos de recidiva de PSA aparentam ser na loja, mas não são na loja, são distantes. Então, provavelmente, esse é um caso que foi uma recidiva distante. Mas a gente também não tem nenhum exame maravilhoso, a não ser hoje o PET e PSMA, acima de um nível de PSA, para a gente saber se deve continuar com essa conduta de radioterapia na loja ou não. Mas eu encaminharia o caso como foi encaminhado, acho que está bem encaminhado. Caminharia. Eu gostaria de perguntar, o André Moraes está na sala também. André, você tem alguma opinião diferente? O Bira faria uma radioterapia de resgate e depois a gente faria um bloqueio hormonal, uma terapia de privação androgênica. Acho que até aqui está tudo certo, né, André? Terapia de privação androgênica, e aí tem um escape, né? O que você faria nesse momento, André? Depois do escape, você está falando? Depois do escape, aqui onde eu acho assim, a conduta com PSMA agora é fundamental, o Bira já deixou isso claro, já está na lista aí das condutas tomadas, e aí a gente olharia, vamos ver qual é o volume de doença que tem, aonde ela está, se é passível de uma intervenção com radioterapia estereotáxica extracraniana, que é uma conduta a ser tomada,
e o que eu faria nesse caso seria, eventualmente, incluir uma droga nova, um antiandrogênico ou uma droga do tipo biraterona, desse tipo. Tá ok. Você faria um PET-CT com PSMA. A doutora Elba está na sala, não? Alguém da medicina nuclear? Acho que não, né? Você tem o PET-CT com PSMA, ou, Rodrigo? Sim. Então, em maio de 2017, a gente faz um PET-CT com PSMA. A gente consegue evidenciar aqui uma captação aqui na vértebra de T8, com SUV de 13,3. Então, essa captação, reparem que é aqui, nessa localização. E uma esclerose na porção lateral do terceiro arco costal esquerdo, que deixou dúvida se era realmente uma metástase ou se era mais uma esclerose inflamatória ou pós algum trauma. Ok. E no leito prostático, o que chama atenção é que não tem realmente evidência de lesão. Ok. Alguém da radiologia está aqui dentro da sala? O Daniel? Oi, Wagner. Daniel, estou aqui. Ô, Daniel, tudo bem, Daniel? Tudo Você bem. pode nos ajudar aqui com essas imagens, Daniel? A primeira imagem demonstrada do corpo vertebral é nitidamente uma lesão neoplásica secundária, né? Isso, essa aí. A segunda imagem demonstrada, a gente não tem muito detalhe anatômico aí para minha opinião, mas pelo que eu vi é uma área de captação com SUV limite, né? Então, talvez não tenha sido definida como secundária, mas é suspeita, né? É isso, Rodrigo? Sim, doutor. E seguindo a terceira imagem, que eu não consegui avaliar muito bem aqui. A terceira imagem é só a loja prostática. A bexiga, tá. Leito prostático sem evidência de lesões, beleza. Acho que é isso, o Wagner. Então, lesão neoplásica secundária na coluna aí. Ô, Daniel, a gente poderia melhorar um pouco, quando tem dúvidas, a gente poderia lançar mão de algum outro exame para confirmar essa lesão suspeita, se é ou não, ou você acha que nem precisa, já fechou o diagnóstico, só pelas imagens que nós temos? Da coluna, eu acho que não tem dúvida, é realmente isso aí. Do arco costal, a gente fica sem ter muito como avaliar melhor do que o PET-PSMA aí. A gente tem a tomografia, que seria um ótimo método para avaliar a lesão de arco costal, um bom método, né? E somado ao PET com PSMA. Então, acho que a gente está limitado a isso. Na loja prostática, se há alguma dúvida, a gente pode lançar mão da ressonância magnética. A gente sabe que tem algumas limitações, mas para a loja prostática, a ressonância acaba sendo boa. Ok. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu acho que a Elba entrou na sala. A Elba está na sala? Oi, tô. Bom dia. Oi, Elba. Bom dia, Elba. Nós estamos aqui, Elba, apresentando um caso de câncer de próstata que aparentemente tem uma lesão metastática. Foi feito um PET-CT com PSMA e o Daniel achou extremamente suspeita essa lesão. Eu queria perguntar para você, Elba, eu estava perguntando para o Daniel se existe algum exame para a gente confirmar essa lesão. Hoje em dia está se falando muito não no PET-CT com PSMA, mas sim a ressonância com PSMA, né? Que seria uma evolução adiante. Você acha que nesse caso ajudaria? Não sei se você viu as imagens, Elba. Eu não vi as imagens, mas só para eu entender, esse paciente fez um PSMA e tem essa lesão única, é isso? Esse paciente ele tem uma cirurgia, um escape, tinha vesícula seminal positiva, depois fez radioterapia, depois hormonioterapia e começou a subir o PSA de novo. Então, nesse momento, foi pedido um PET-CT com PSMA. E apareceram essas lesões aqui na coluna, principalmente. Só essa? Só tem uma lesão? Tem outras também. Você tem um MIP, aquela imagem de corpo inteiro? Não, a imagem Aí. que eu tenho é essa daqui, só, doutor. Não, você tem essa daí. Esse é o MIP. Você não tem ela de frente, não, né? Só de lado? Só de lado. Você tá... tá. Se vira nos 30. Tá, então tem uma lesão, essa da vértebra, que dá para ver aqui, essa lesão com SUV alto. Tem uma na calota ali em cima?
Mais alto, aí é parótida. Aí, tem lesão aí? Aparentemente não, doutora, pelo Não? que foi colocado no laudo, não. Tá. E só tem essa lesão, então, e tem no leito prostático? Uma captação? Não, leito prostático sem evidência. Tem rádio e evidência de cirurgia. lesão. É. Tá. Mostra só para mim, por favor, as outras imagens. Desculpa, gente, porque eu entrei agora. Tá, então é basicamente essa. Até Sim. prove o contrário, essa lesão aqui é metastática. Qual que é o PSA, Wagner? Nesse momento, O Rodrigo. 1,55. 1,55. Assim, essa lesão é uma lesão esclerótica, né, ou mista, enfim, como foi descrita aqui, porque parece que tem uma área meio lítica ali, que ela tem cara de doença metastática, até prova em contrário, é uma doença metastática. Em relação ao leito, PET-Ressô seria o melhor dos mundos, Wagner, de fato. PET-Ressô seria o melhor dos mundos. Existe um trabalho prospectivo que saiu essa semana de PSMA marcado com flúor 18, porque eu acho que esse PSMA que foi feito foi com galho 68, né? Sim. Porque você vê que tem captação na bexiga, né? Se você puder apontar essa radioatividade bem intensa na bexiga, ela dificulta a identificação de lesões próximas ali no leito, enfim. E o PSMA marcado com flúor 18, que a gente está começando a fazer agora, vocês vão ver algumas imagens aí na Unicamp, inclusive, como não tem a radioatividade na bexiga, você consegue identificar melhor a área da região do leito prostático. Então, tem um estudo prospectivo que saiu agora, comparando ressonância multiparamétrica com o PSMA marcado com flúor 18, mostrando que eles têm consegue até identificar mais lesões, porque, na verdade, quando você vê a captação, ela é mais indicativa de doença metastática do que quando você não tem captação nenhuma, uma captação suspeita, mas o PET-ressonância seria o melhor dos mundos. Ok. Muito obrigado, Elba. Eu acho que o caso clínico pensando mesmo numa recidiva da doença, né, uma doença metastática. Rapidinho, André, você pediu o PET-CT com PSMA. Tá aí. O que você faz agora, André? Mantém? O Wagner, agora, esse paciente está castrado, ou seja, tem níveis de testosterona de castração, o que garante para nós aí o efeito sobre a ação do eixo hormonal. E eu acho que esse paciente pode e deve fazer radioterapia localizada nessa lesão, tá? Como sendo a única lesão. Eu não acrescentaria nenhuma droga nesse momento, exceto a radioterapia, para acompanhar o que vai acontecer com o PSA desse paciente depois da radioterapia. Tem alguns pacientes em que, com lesões únicas, a gente só irradia e eles ficam por bastante tempo com controle do PSA e sem sinais de progressão de doença. Muito bom. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Elba, Daniel, pelas participações. Eu acho que é um caso duvidoso. E o grande problema desses nossos casos é quando a gente pede PET-CT com PSMA, porque, teoricamente, a gente poderia ter iniciado a enzalutamida nesse paciente pelo estudo PROSPER. Então, eu gostaria de convidar agora o Dr. Ubirajara exatamente para falar nesse caso. Bira, o que nós devemos fazer nesse paciente? Já deveríamos ter começado a enzalutamida, como no estudo PROSPER, ou nós devemos fazer um exame de imagem, como foi feito aqui nesse caso? Então, a questão toda é o seguinte: quando foi feito o PROSPER, não existia o PET e PSMA, e hoje, com os dados do PET e PSMA, já foram cotizados os casos que foram colocados, tanto no estudo do PROSPER, como no estudo Titan, que é com a palutamida, mostrando que os pacientes, se tivessem feito o PET de PSMA, 70% deles teriam uma imagem fora da próstata. Mas isso não impede que o resultado seja bom, porque esses pacientes foram assim selecionados e o resultado também foi bom tratando esses pacientes, mesmo que sem saber que tinham metástase. A enzalutamida, ela já foi testada nessa fase, né? Na fase pré-químio metastática, que é o PREVAIL, com bons resultados. Então, quando você mostrou a curva da ascensão do PSA de 2015 a 2017, esse paciente teria sido colocado, sim,
porque parece que a velocidade de PSA é menor que 10 meses, ela dobrou em um ano. Então, provavelmente, esse paciente estivesse aberto o protocolo, e já estava fechado nesse momento, teria feito a enzalutamida. Mas eu concordo com o André, porque o estudo STOMP, que é um estudo que mostrou que, tratando a metástase, se você tratar essas metástases, você amplia, você retarda o momento de fazer o bloqueio hormonal. Então, é uma boa tática que ele está falando, de fazer só o tratamento nessa metástase e esperar um pouquinho para você entrar com bloqueio hormonal. Ok. Bira, você quer já fazer sua apresentação? Eu vou apresentar já. Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. Tá, vai que eu já vou entrar com o meu. Pronto? Pronto. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Sim. Ok. Deixa eu parar aqui outra vez. Bem, a ideia é a gente fazer um sobrevoo rápido sobre as novas fronteiras do tratamento do câncer avançado, mas o que o urologista pode participar. Então, é interessante de ter ideia de até onde o urologista pode ir nessa fase da doença. Aqui estão os meus conflitos de interesse. Classicamente, a gente tem a participação do urologista, historicamente, em diversas as fases do tratamento. Basicamente, no início da era dos tratamentos, a gente ficava mais com a doença localizada, depois nós começamos a fazer o tratamento com o paciente já com a doença localmente avançada, com bloqueio hormonal, aprendemos como faz o bloqueio hormonal, e atualmente nós estamos um pouquinho mais arvorados em cima da área do oncologista, do radioterapeuta, também indicando o tratamento hormonal para as fases mais avançadas e também indicando, contraindicando as fases de radioterapia. Em suma, se nós formos analisar, fazendo um estudo comparativo de como a doença ela evolui, veja, ela vem de uma área localizada, já existem alternativas aqui quando o paciente ele começa a ter aumento de PSA, recidiva bioquímica, mesmo ainda sensível à castração. Depois existe uma área que é uma área relativamente nova, porque quando se fala em paciente que tem doença metastática sensível à castração, a lógica foi mostrar os pacientes que já vinham com metástases, mas mesmo os pacientes que desenvolvem metástases, o que tem sido mostrado é que o bloqueio hormonal, junto com alguma outra droga, ou docetaxel, ou abiraterona, enza e APA, já existem estudos mostrando essa situação, tem melhor resultado, principalmente em sobrevida global. Então, aqui o urologista pode muito bem se situar, desde que ele não indique docetaxel, que seria mais com o oncologista. A outra área também seria na fase de pacientes que têm a metástase, mas eles têm a recidiva, já são resistentes à castração, e nós podemos sim lançar mão de várias drogas junto com o bloqueio, que é a palutamida, a enza e a darolutamida. A partir daqui, a área fica um pouco mais para o oncologista, porque nós começamos a entrar numa seara onde a terapia citotóxica é mais indicada. Mas a gente sabe que, nesse momento, a gente tem um comportamento de atividade multidisciplinar. Antigamente, a gente brigava um pouco com essas duas áreas, os oncos e os radioterapeutas. Hoje a gente sobrevive melhor, apesar de que certas vezes a gente tem certas intrigas, certos problemas, mas, de maneira geral, essa situação melhorou bastante. Eu vou mostrar um caso aqui, que é ilustrativo, para dizer o que eu estou falando, né? Mais ou menos semelhante ao que o Box mostrou, mas esse é o caso típico, é um caso que a gente... um dos casos que foram utilizados no próximo. Paciente de 69 anos, bom estado, tem um toque positivo, um PSA bastante aumentado, cintilografia negativa,
Foi feito radioterapia em 2008, era uma atividade mais ou menos corriqueira, se fazia radioterapia, pode-se, depois viu-se que a cirurgia também era bem indicada nesses pacientes, mas ele fez radioterapia de maneira usual, teve uma resposta razoável, mas depois o PSA começou a subir, depois de 2 anos e meio, foi colocado o paciente com bloqueio hormonal mais a bicalutamida, ele teve um resultado razoável, voltou a subir, veja, um PSA de 11 após 4 anos, né? E esse paciente, então, ele fazia de rotina essa retirada da bicalutamida, todo mundo lembra, né? Hoje a gente usa menos a bicalutamina, mas a bicalutamina foi usada bastante com bloqueio completo, e não adiantou nada, esse paciente voltou a subir. Em 2015, nós tínhamos, então, o protocolo aberto. Vejam que o PSA subiu, e esse cálculo aqui de 3 tomadas de PSA mostrava que o doubling time era menor que 10 vezes. Esse paciente foi colocado, então, no Prosper. A gente, obviamente, mandava esse paciente fazer algum estudo, obviamente, de estadiamento, CT de abdômen, tórax, cinturografia, era negativo, e nós mandávamos para a central, que é em São Francisco, e o paciente foi randomizado, e ele tinha, durante o tratamento, ele referia aumento da frequência das evacuações e fadiga moderada. Então, apesar de ser um tratamento mascarado, nós não sabíamos, mas, obviamente, com essas queixas, a gente sabia que ele estava no grupo da enzalutamida. Passou o tempo, esse paciente, depois, em fevereiro de 2018, foi feito desmascaramento, o PSA estava em 1,5, ou seja, um PSA bastante adequado, 3 anos depois, quase, e hoje ele está com o PSA ainda bastante adequado, sendo acompanhado. Então, um resultado bom, e o paciente está ainda sob tratamento da droga. Esse estudo, então, foi publicado em 2018, o primeiro estudo do Prosper, né? Nós participamos, tivemos a oportunidade de participar, a gente teve uma condição de um número grande de pacientes. Nosso centro foi o segundo no mundo a randomizar mais pacientes. O estudo, acho que todos conhecem, não vou falar detalhes, não, é só mostrar que eram 2 grupos, 2-1, um grupo tomava enzalutamida, o outro placebo. Para a seleção, o paciente tinha que estar castrado, seja química ou cirurgicamente, o PSA tinha que estar acima de 2, e ele tinha que ter um doubling time menor que 10 meses ou 6 meses. Esses 2 eram aceitos. Vejo que a maioria dos pacientes tinha um doubling time baixo, 3,8 e 3,6. Então, no paciente, isso não é panaceia, não é todo paciente que tem esse tipo de comportamento que entra, que é selecionável para a enzalutamina. São pacientes de alto risco. Aquele paciente que, depois do bloqueio hormonal, ele tem uma resposta ainda ruim e pode ser, então, selecionado, ou seja, ele tem um PSA subindo rapidamente. Uma coisa que a gente chama atenção, os urologistas sempre reclamam que nós temos que participar da oncologia, temos que ter acesso às drogas, temos que ter um contato maior com a indústria farmacêutica, só que não se esqueçam que essas drogas têm efeitos colaterais e que devem ser, sim, tratados ou, pelo menos, controlados. Veja, o paciente, alguns evoluíram com hipertensão, alguma fadiga, esses pacientes têm esse tipo de efeito. São fáceis de manusear, mas é uma coisa que o urologista não vê com bons olhos a parte clínica do acompanhamento. O oncologista faz muito melhor que nós, isso é verdade. Bom, os resultados foram muito bons. O endpoint não era sobrevida global, era sobrevida livre de metástase, e vejo que as curvas se afastaram bastante, né? Houve uma diminuição de 71% de chance de metástase, e os pacientes tinham essa sobrevida livre de metástase, 36,6% com a ENZA, 14% com o placebo, uma diferença bastante importante. Nesse momento, a gente não tinha ainda, vejo que todos os subgrupos tinham uma diferença. Por exemplo, pacientes, dependendo da região geográfica, o PSA, o doubling time era mais ou menos que 6, assim por diante. Então, o resultado foi bastante convincente em todos os subgrupos.
Nessa fase, essa análise empirina da sobrevida global não mostrava diferença, porque o tempo era curto ainda, e depois de 2 anos, esses pacientes foram reestudados, nós tivemos a oportunidade de participar desse outro estudo, que foi publicado agora em junho de 2020, mostrando, sim, aí uma diferença de sobrevida com acompanhamento. Vejam, as curvas se separam, né, e existe um ganho de 11 meses de sobrevida, isso dá 27% maior sobrevida dos pacientes que foram submetidos à enzalutamida. O mundo, foram mais de 200 centros no mundo, né, um estudo grande, importante, foi a primeira droga que mostrou um resultado interessante no chamado M0, né, o paciente que tem recidiva, bloqueio hormonal, mas ele não está respondendo ao bloqueio hormonal simples. Outras drogas apareceram, né, eu costumo dizer que existem algumas fases, é melhor a gente chamar as fases para a gente entender. Essa fase é o paciente não metastático, resistente à castração. Hoje nós temos 3 drogas, o Xtandi, Eliada e a Nubeqa, que são os 3 estudos que foram que foram os pivotais, as 3 drogas, né, com a enzalutamida, a palutamida, a darolutamida. Nós temos acesso a essas 3 drogas já, são 3 drogas boas, os resultados são muito semelhantes, então as 3 mostraram o resultado nesse cenário, e os grupos de estudo eram muito parecidos. Mas ampliando um pouquinho, a mensagem que eu queria deixar para os urologistas é essa aqui. Se a gente fizer um resumo de como a gente, todo o landscape, todo o cenário, panorama de tratamento dos pacientes com câncer de próstata, vejo que é bem extenso, né? E essa fase aqui, ela cresceu muito, que é o paciente metastático, mas sensível à castração. Foi o que eu mostrei no começo. Vejo quantos estudos são hoje positivos. Começou só com Chartet, basicamente, logo depois, o Latitude, Stampede, mostrava, então, que esses pacientes têm um melhor resultado se você colocar mais alguma coisa além do bloqueio hormonal. Óbvio que isso é mais enfatizado no paciente que tem uma doença de alto volume, então começou aquela história de baixo volume de metástase, de alto volume de metástase, mas esses pacientes têm melhor resultado. Então, com a abiraterona, docetaxel. Logo depois, poucos anos depois, a enzalutamida e a palutamida também mostraram. Então, vejam que o urologista ele pode muito bem participar do tratamento desse paciente, desde que ele não escolha o docetaxel. Mas se for a abiraterona, a enzalutamida, a palutamida, ele pode fazer o bloqueio e utilizar. Aqui também, na fase de resistente à castração, como eu falei que é o M0, são essas 3 drogas, obviamente o urologista pode muito bem ter acesso às drogas, só ele saber quais são os efeitos colaterais e como acompanhar esses pacientes. Chegando já nessa fase, o paciente provavelmente metastático, resistente à castração, ele pode sim, com os 2 estudos, com a abiraterona ou o Privé, ele pode utilizar essas drogas, mas muitos desses pacientes vão para o docetaxel, aí já é uma área do oncologista, mas o urologista tem que saber o momento e qual o paciente que é melhor para isso aqui. E depois das fases mais avançadas, existe o Xofigo e outras alternativas, que a base Taxel. O Xofigo é interessante, obviamente, o médico nuclear, mas nós temos uma parceria muito forte com eles, a Elba Taela sabe, e a gente tem que ter ideia de qual o momento de utilizar o Xofigo. E o que está vindo com muita força são a imunoterapia, com pembrolizumab e a olaparib. Os 2 são a indicação, a área de ação, um é um anti-PDL e o outro é um inibidor da PARP, isso aqui não vou falar agora, é meio complicado, mas também o urologista, se ele quiser, se ele tiver a fim de aprofundar-se um pouco, ele pode também fazer uso dessas drogas aqui e acompanhar o paciente. Então, basicamente, o que eu queria deixar aqui como mensagem final é isso. Qual é o papel do urologista? Ele pode fazer e pode estar atento no bloqueio hormonal na recidiva de alto risco. Eu não entrei nisso, mas virão notícias sobre esse paciente que fez a cirurgia, teve a recidiva, é hormônio sensível, sem meta, ele pode fazer bloqueio hormonal. Bloqueio completo na doença, seja ela não metastática ou metastática resistente ou sensível à castração, como eu mostrei. O bloqueio hormonal ou a imunoterapia, obviamente isso aqui interrogado, na doença metastática resistente à castração, como eu falei, isso aqui é uma área do oncologista, mas isso também pode ser acompanhado pelo urologista, pode ser protagonista no tratamento das metástases.
o André falou muito bem a questão de irradiar a metástase desse paciente que foi apresentado pelo Box, e na citorredução, né? Na cirurgia feita nos pacientes que já têm metástases. Muito obrigado. Muito obrigado, Bira. Eu acho que a sua aula vem de encontro com esse caso e do papel do urologista com essas novas drogas. E é um cenário muito diferente que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Fabinho, você consegue passar o vídeo? O pessoal das telas, a enzalutamida é uma droga muito importante nesse cenário, porque é uma medicação via oral. E o Fabinho vai tentar passar um vídeo aqui institucional. É 30 segundos, é rapidinho. É um programa que as telas têm para facilitar a aquisição, porque essas drogas são muito caras. Então, essas drogas elas podem ser obtidas num programa. Fabinho está com a gente? Doutor, quem vai tentar passar o vídeo sou eu, Rodrigo. Você consegue, Rodrigo? Vamos ver se tem som. Então, acho que é um Vocês estão vendo a tela do vídeo aí? Estamos. Vamos ver se passa o som, né, Rodrigo? Vamos lá. Infelizmente, acho que a gente está sem som. Tá sem som? Mônica, rapidinho, 15 segundos, Mônica. Vocês têm um programa de suporte para pacientes. Como é que funciona, Mônica? O programa de suporte de pacientes é um suporte a acesso. Nós temos uma central de atendimento que faz um apoio total para a parte a parte burocrática, ou seja, o paciente entra em contato com o nosso suporte e esse suporte consegue orientar o paciente a toda a documentação que ele precisa enviar para o convênio. E no caso do câncer de próstata resistente à castração metastático, esse paciente recebe uma caixa de Xtandi em casa, assim que for aprovado, né? Então, o médico precisa estar cadastrado e o paciente também se cadastra no programa, e ele recebe essa caixa gratuitamente para iniciar o tratamento. Perfeito, Mônica. Muito boa essa iniciativa das telas, e eu acho que é uma das maneiras de nós, não só urologistas, os oncologistas que têm dificuldade de acesso a essas medicações. Muito obrigado, viu, Mônica? Então, dando continuidade, eu gostaria de convidar a Karen. A Karen é uma enfermeira que trabalhou com a gente, conhecida de todos aqui. Karen, bom dia. E ela vai falar um pouco para a gente, porque às vezes a prescrição dessa medicação está muito fora do dia a dia do urologista. Então, Karen, é assim? Qual que foi a sua experiência, né, Karen? Trabalhando com urologistas. Pois é, bom dia a todos. Queria agradecer ao Dr. D'Ancona, ao Dr. Wagner Birajara pelo convite. É sempre um prazer poder estar reunido, né, com todos vocês. Por mais que seja muito cedo, tudo bem. Bom, eu trabalhei durante um período com o Dr. Wagner e o Dr. Birajara na Clínica Homens, e realmente a gente acabou aprendendo errando. Então, hoje eu vim poder ajudar, dar uma elucidada melhor na questão do acesso a esse tipo de medicação. Porque tem alguns critérios e requisitos que são obrigatórios que a operadora de saúde cobra quando nós vamos fazer as solicitações. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Oi? Acho que não, Karen. Foi, Rodrigo? Não estou vendo também, doutor. A Karen saiu da reunião. Alguma coisa aconteceu que ela caiu. Quer tentar passar o vídeo de novo aqui, doutor? Eu acho que não. Tenta colocar a aula da Um problema técnico. Deixa eu ver. Apareceu? Agora sim. Então tá ótimo. Bom, então o tema que nós vamos abordar em parceria com as telas é sobre o manejo da terapia hormonal no câncer de próstata e como nós implementamos isso lá na Clínica Uruhomens. Então seguem aqui os conflitos de interesse. Hoje as medicações que nós vamos abordar é o acetato de gozerelina, o acetato de leuprorelina, a triptorelina. Vamos falar da enzalutamida Xtandi como um plus. Ainda vamos comentar um pouquinho sobre a imuno-onco-BCG para o tratamento do câncer de bexiga. Então, como qualquer outro tratamento, a terapia hormonal no câncer de próstata com essas medicações também causa efeitos colaterais. Como o Dr. Birajara já mencionou, aqui são relatos dos nossos pacientes que são tratados na Clínica Uruhomens.
realmente, o campeão sempre é a fadiga. Então, como o doutor Bira já falou, são efeitos colaterais de fácil manejo, mas que eles sempre acabam apresentando. Então, quando eles voltam na aplicação, eles sempre mencionam: 2 dias depois da aplicação ainda fiquei me sentindo cansado, com um pouco de dor no corpo. Os mais comuns realmente são fadiga e dor no corpo, os demais acontecem, mas em menor quantidade. Aqui eu vou falar um pouco do que é muito importante, que o urologista precisa incorporar isso para a vida dele, que é a prescrição desse tipo de medicação. Então, se vocês quiserem acompanhar as leis todas na íntegra, se apontarem a câmera do celular para esse QR Code, vai trazer todas as informações. Eu vou mencionar algumas que eu acho mais importante. Então, existe uma portaria, que é a 1944, que ela foi publicada em 27 de agosto de 2009, e ela traz a Política de Atenção Nacional Integral à Saúde do Homem. Então, assim como a mulher tem o ginecologista que atende às suas necessidades, o homem, então, passa a ter o urologista como médico que vai acompanhá-lo. Isso permite uma visibilidade maior para o urologista e também dá a ele uma gama maior para ter acesso a outros tratamentos que até então ele não conseguia. Uma outra portaria que é muito legal, que foi publicada também no mesmo ano, é a portaria 1945. Então, essa portaria vem trazer a revogação da exclusividade da prescrição do oncologista. Então, o urologista começa a ganhar espaço e começa a ter em mãos, né, esse pedido para esse tipo de medicação. Tem um outro também que é muito legal, que é esse aqui, que é uma resposta do Conselho Federal de Medicina para a própria Sociedade Brasileira de Urologia, falando sobre a prescrição do urologista para este tipo de medicação. Ou seja, o urologista está respaldado por lei para fazer esse tipo de solicitação. Então, tem muito urologista que ainda não consegue porque acha que isso é exclusivo do oncologista, mas não. Desde 2009, essa exclusividade foi revogada e o urologista passa, então, a ter acesso. E aí, quando nós vamos falar da prescrição, do pedido, surgem algumas dúvidas. Nesse QR Code também, vocês conseguem baixar um modelo de relatório e uma solicitação de receita, que eu vou explicar melhor como funciona. Para fazer um pedido para a operadora de saúde, é necessário, então, cumprir alguns critérios. Necessariamente, nós vamos precisar fazer o envio de um relatório médico detalhado, que contém toda a história do paciente, toda a terapêutica que já foi realizada. O que é importante e imprescindível que esse relatório tenha? O relatório médico, além de conter os dados do paciente, precisa impreterivelmente ter o Gleason, o valor do último PSA, precisa ser em papel timbrado da clínica, precisa estar assinado e carimbado. Ou seja, se não tiver com todas essas informações, o convênio acaba dando isso como indeferido. O laudo dos exames que nós vamos enviar nada mais é do que o laudo da biópsia que foi realizada para confirmar a doença, e o PSA precisa ter menos que 3 meses. Se esse PSA tiver 4 meses, a operadora de saúde já conta isso como indeferido também. Então, o processo não vai adiante e o paciente não consegue ter acesso à medicação. E a receita médica, ela precisa estar em papel timbrado, contendo todas as informações. Então, aqui acho que fica um pouco mais fácil para compreender. Segue aqui, então, um modelo de relatório. Vejam só, papel timbrado, todas as informações do paciente, inclusive o PSA e o Gleason, assinado e carimbado. Aqui é o modelo da receita, então, papel timbrado, assinado e carimbada, o período que ele fará a utilização e os dados da medicação. Aqui um laudo da biópsia e o PSA precisa ter menos que 3 meses. Por quê? Às vezes, quando esse processo vai e alguma informação fica faltando, o convênio dá isso como indeferido, porém ele não dá o retorno, ele não nos informa que esse processo foi indeferido. Então, você acha que o processo está em andamento, o paciente fica aguardando, ou seja, o tratamento fica parado e a gente não consegue ter essa informação. E aí a gente vai precisar fazer o processo todo novamente. Então, dá um pouco mais de trabalho. Então, para não ter erro, temos que seguir, então, esses critérios. Porém, algumas operadoras, para evitar que a gente mande tanto papel, tanto processo, eles criaram, então, modelos de sistema para solicitação. Então,
Para o urologista conseguir fazer esse tipo de solicitação, obviamente ele precisa ter o cadastro no sistema, esse medicamento precisa estar liberado pela Anvisa e o médico precisa ter liberação para esse tipo de solicitação. É como se fosse um urologista querendo solicitar uma neurocirurgia. Ele não vai conseguir porque não está dentro da especialidade. Então, a medicação é a mesma coisa. O urologista tem que conseguir solicitar dentro do sistema. O CID, os dados clínicos do paciente e a dosagem do medicamento. Então, é muito simples. Trouxe aqui um modelo do nosso carro-chefe, que a Unimed acaba correspondendo aí mais de 80%, né, da nossa população. E aí eles criaram este modelo aqui para a gente conseguir fazer as solicitações, que fica mais fácil. Então, entre no meu sistema com os meus dados, clique em solicitação de exames. É muito simples. Aqui vai conter os dados do paciente, os dados do solicitante. Ao incluir o CID nesse box, ele já vai trazer a informação e ele abre as opções. Clico em medicação, coloco as iniciais do medicamento que eu desejo, comparo com a receita e pronto. Foi solicitado. Aqui a mesma coisa. Dados do solicitante, inclui o CID, apareceu a informação, abro o box de informação, a inicial do medicamento, coloco como está de acordo com a receita. Aqui o que muda um pouco para a solicitação do Xtandi, quando nós vamos fazer o envio do processo em papel, a gente acaba enviando um relatório detalhado. Então, para não ter que fazer a solicitação no sistema e mandar um relatório à parte em papel e essa informação ficar perdida, eles optaram por coloco o CID, clique em medicação, aí coloco a medicação desejada. Ele vai abrir uma outra opção que se chama aqui quimioterapia, mas é um relatório detalhado com todas as informações do paciente que nós temos, que o médico coloca com os dados que são realizados na consulta. Então, incluo todos os dados e aí ele vai aparecer terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer de próstata. Salvo essas alterações, incluo essa quimioterapia e pronto. Está solicitado. A única diferença deste processo para os demais é que quando nós vamos fazer o envio deste paciente lá para o centro de quimioterapia, ele precisa levar essa solicitação nas mãos, tá? Então, quando o Xtandi é solicitado no sistema, ou qualquer outro medicamento solicitado em sistema, para a primeira aplicação no centro de quimioterapia, precisa levar a receita original. Aqui é só um modelo da Imuno-Onco BCG, que é sobre o tratamento do câncer de bexiga, e o que fica o que eu preciso fazer para credenciar o meu estabelecimento? Bom, os médicos da Clínica Urmão não se contentaram apenas em prescrever esta medicação e encaminhar o paciente para o centro de quimioterapia mais próximo da região. Então, eles resolveram fazer com que a clínica fosse um estabelecimento para fazer esse tipo de aplicação. Porém, essa aula vai ficar para um outro dia, que a gente tem um tempo maior, porque ela precisa ser um pouco mais explicada, porque tem alguns aspectos. Segue uma foto dos meus meninos, para poder alegrar a manhã de vocês, e os meus contatos, caso precisem de alguma coisa, eu fico à disposição. Muito bom, Karen, muito obrigado. Karen, você sabe muito bem essa parte de legislação, e eu acho que às vezes é um pouco maçante para o urologista cirurgião, mas é importantíssimo quem quer fazer uro-oncologia que saiba desses detalhes técnicos para a prescrição da medicação. Não para que a gente faça uma competição, mas para que a gente trabalhe junto com a oncologia e a gente tenha um conhecimento dos dois lados e possa acompanhar esse paciente até uma fase mais tardia, o que é um ganho muito de qualidade de vida para esses pacientes, eu não tenho dúvida disso. Exatamente, é o que eu sempre falo. O urologista, ele é o médico que acompanha, que descobre o tratamento, né? Descobre a doença, no caso. Então, o paciente se sente mais seguro quando está com ele. Então, quando o urologista consegue acompanhar esse tratamento, ele se sente seguro. Então, tudo funciona melhor. Ok, Karen, muito obrigado. Obrigada. E agora nós temos 10 minutos que sobrou aqui, eu acho que eu vou falar sobre os highlights da UA, vou falar rapidinho, o Dr. Carlos D'Ancona fica à vontade de me intervir se eu passar muito do tempo, eu tinha combinado 15, 20 minutos, mas eu dou uma cortadinha dos meus slides sem problema. Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado pela... Eu preciso compartilhar a tela aqui, tela inteira, permitir. Está compartilhando. Você está apresentando. Está vendo os slides, Bocos? Sim, doutor.
Ok? Ok, pessoal, então, aqui são os highlights da UA, aqui o nosso bom dia, o nosso folder, agradecimento às telas já foi. Então, em 2020, nós tivemos na UA uma experiência virtual. Foram 3 salas que a gente tinha possibilidade de entrar numa, na outra, conforme o tema de interesse. Foi um momento único, que nós não vamos esquecer nunca mais essa pandemia, o que a gente está aprendendo com teleconferências, inclusive aqui na nossa reunião e na UA não foi diferente. Mas foi muito interessante, foram abordados vários temas e vários tópicos que são importantes para o uro-oncologista. Então, primeira parte, a parte de genética, que sempre tem sido motivo importante de discussão. Então, aqui até um painel bem provocativo, né? O que o urologista necessita saber sobre os testes genéticos? Isso só se desenvolveu graças ao projeto Genoma, depois de 1990, e a partir de 2003, 2005, é que começaram a aparecer os primeiros resultados com esses marcadores genéticos, que com certeza no futuro, ainda hoje ajuda um pouco, mas no futuro vão ajudar bastante a conduzir esses casos. O mais importante desses genes para marcadores é o BRCA2, isso nós não temos dúvidas. No de mama, o BRCA1, no de próstata é um pouco diferente, mas enfim, esses dois são os mais importantes, o ATM e o CHEK2 também. São todos genes de reparo. Então, um aspecto prático que saiu já na UA é esse último trabalho publicado no final do ano passado. É sobre o uso do olaparib e o rucaparib, como o Bira falou, que são inibidores da PARP, em pacientes que têm alteração nesses genes de reparo, o BRCA2 e o BRCA1, o ATM. Então, vocês podem observar que já começamos a ver medidas práticas nessas análises genéticas e, com certeza, nos próximos anos, isso vai influenciar mais ainda a uro-oncologia. Uma outra aula muito interessante foi um simpósio do Dr. Lawrence Klotz. Todo mundo conhece o Lawrence Klotz, já veio aqui em Campinas, no Brasil, está sempre aqui. Eu acho que são alguns conceitos básicos que todo mundo conhece bastante, mas que são importantes reforçar, principalmente quem quer trabalhar com uro-oncologia. Então, como o Bira já disse, é só uma doença que tem um aspecto clínico importante que a gente tem que se ater. Então, esses pacientes com bloqueio hormonal, uma terapia de privação androgênica, como a gente prefere chamar, esses pacientes têm 25% de síndrome metabólica, 28% maior chance de ocorrer diabetes, 39% de chance de ocorrer fraturas nos ossos. E o que nós podemos fazer para isso e devemos fazer no nosso dia a dia, que os nossos colegas oncologistas já fazem? Então, orientar mudança de estilo de vida com dietas, exercícios, parar de fumar, mas 2 medicações interessantes que estão vindo nesse momento para tratamento desses pacientes é a metformina e as estatinas. Já tem alguns estudos mostrando que essas 2 medicações nós conseguimos um ganho de sobrevida nesse grupo de pacientes. O AS também vem nesse contexto, nós vamos estar evitando doenças cardiovasculares e melhorando essa síndrome metabólica, prevenindo alguns problemas cardiovasculares. E por último, o mais importante que eu achei interessante, que é uma coisa simples, que a gente pode fazer no dia a dia dos nossos pacientes, é a reposição de cálcio e a reposição de vitamina D. O professor Manuel da reumatologia deu uma aula brilhante a semana passada para a gente sobre isso. E falou também da importância da densitometria óssea desses pacientes para procurar osteopenia ou osteoporose. Vamos falar um pouquinho, vamos sair do tema de câncer de próstata, hoje nós só falamos sobre isso, vamos falar um pouquinho do tumor de bexiga. O Bira deu uma cenada aqui também sobre essas novas drogas, a imunoterapia, que hoje faz parte do tratamento do câncer de bexiga invasivo, e já existem várias imunoterapias que são de primeira linha, naqueles pacientes que não são elegíveis para cisplatina, e essas medicações elas vêm sendo aplicadas também para tumores não musculoinvasivos, antigamente chamado de tumores superficiais. E aqui, no começo do ano, em janeiro, foi aprovado pelo FDA o pembrolizumab. Ele foi aprovado na falha do BCG para doença não musculoinvasiva. Olha que interessante, isso é uma mudança de paradigma. Talvez esse grupo de medicações sejam elas que venham a ser um grande substituto do BCG aí no nosso futuro. E por último, esse painel sobre técnica de nefrectomia parcial,
eu acho que eu ainda estou um pouquinho dentro do meu tempo, eu tenho alguns minutos. Para mim, o mais interessante de todos nós que somos cirurgiões foi esse painel com vários expoentes da cirurgia robótica falando sobre nefrectomia parcial. Um deles foi o Dr. Kauki. Ele é das pessoas dos colegas urologistas que mais faz o single port, que é um novo robô da Intuitive, ele é de Cleveland. E observe aqui que interessante, nós temos os 3 robôs, aqui é o primeiro, o SI, depois o XI, que é onde já é o que mais se realiza cirurgia no mundo, é com esse tipo de modelo, e é o que vem por aí. O single port. Para quem não conhece, não sabe, o single port é um robô que permite a introdução de somente um trocáter, um braço, com a entrada de várias pinças no abdômen do paciente. Mas o Dr. Kauki comenta, e foi interessante esse aspecto, porque a gente fica falando só do aspecto cosmético da cirurgia, mas, na verdade, essa cirurgia facilita muito em diferentes acessos, como, por exemplo, o acesso retroperitoneal, e principalmente para quem faz prostatectomia laparoscópica extraperitoneal, sabe da dificuldade de espaço. Talvez o single port venha nesse cenário se mostrar uma boa técnica para ser utilizada por nós urologistas. Mas uma das palestras mais interessantes e importantes, na minha opinião, é óbvio que é uma coisa pessoal, foi do Dr. Badani, do Ketan Badani. O Dr. Ketan, ele é do Monte Sinai e ele é top 1%. Ele tem mais de 4.000 cirurgias robóticas já realizadas no mundo. E ele falou bastante sobre o protocolo dele de padronização da nefrectomia parcial. Dados muito interessantes e que ele mesmo observou que o robô e a facilidade dessas padronizações da nefrectomia parcial fez com que diminuísse muito o número de nefrectomias radicais no serviço dele, e parece que é uma tendência mundial de se fazer mais nefrectomia parcial, economizando-se néfrons. Aqui o posicionamento do paciente numa posição lateral para a colocação dos trocáteres. Para quem conhece esse sistema XI, que é o que o Dr. Badani mostrou, os trocáteres eles ficam alinhados, aqui posicionados, e ele tem lá a sua vantagem com um tempo de isquemia bem pequeno, 8 minutos, com 2 horas e meia de cirurgias, o paciente não fica nem 24 horas internado. O Daniel, nosso colega radiologista, mostrou a semana passada o renal score, e isso é interessante porque o Dr. Badani ele mostrou a diferença nos grupos de pacientes com risco baixo, intermediário e alto, né, do renal score. A única diferença nos grupos foi o tempo de cirurgia. Então, tumores maiores, mais endofíticos, mais difíceis, os desfechos clínicos são parecidos em termos de isquemia, complicações, tempo de internação, margem positiva. No entanto, gasta-se um pouco mais de tempo para operar esse paciente. E por último, ainda nesse bloco do painel de nefrectomia parcial, o Dr. Stiefman. O Dr. Stiefman mostrou um acesso retroperitoneal, aqui um caso, um vídeo muito bonito, e ele mostrou que isso pode ser realizado ainda pelo robô XI, e com essas imagens maravilhosas que vocês estão vendo aqui, do mapeamento intraoperatório da lesão e dos vasos. As imagens são fantásticas e quem viu, assistiu essa palestra, vai ficar impressionado e gostaria de ter essa tecnologia para usar no seu dia a dia. Aqui é a colocação dos trocáteres para acesso retroperitoneal, que é bem diferente, muda um pouco a orientação do urologista. Mas olha só que interessante, a gente consegue, por esse mapeamento, dizer onde está o tumor, os vasos, a artéria, a veia, até o sistema excretor. Ele mostrou imagens belíssimas de todo o hilo renal, dissecção, clampeamento seletivo, isso pode ser controlado com ultrassom, enfim, mostrando grandes vantagens do acesso retroperitoneal e desse modelo de mapeamento virtual intraoperatório direto. Eu falei bem rápido, eu tinha algumas coisas a mais para falar e comentar, mas eu quis me manter no tempo. Eu quero mais uma vez agradecer o pessoal das telas pela participação, por possibilitar a realização de mais essa Urologia Sem Fronteiras, e agradecer ao professor Carlos D'Ancona e todo o staff da Urologia pela possibilidade de estar aqui coordenando com vocês esse evento. Muito obrigado, Carlos. Ok, Wagner. Chegamos ao fim do Bom Dia Urologia Sem Fronteiras. Com nossos objetivos totalmente alcançados, fizemos uma revisão do que se usa hoje mais nesses casos de câncer de próstata
já com recidiva bioquímica, novos protocolos, novos medicamentos e uma possibilidade de o urologista se envolver mais nesse tratamento desses novos medicamentos. Eu queria agradecer a todos a presença, desejar um bom dia. Esperamos todos vocês na próxima quarta-feira, na nossa reunião semanal. Muito bom, obrigado a todos.